Olá, minha irmã amada, olá, meu querido irmão, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramujo, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Epístola de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Primeiro capítulo de Tiago é uma explosão de muitos ensinamentos, mas o que eu vejo de mais importante nesse capítulo são as preciosas dicas do apóstolo Tiago para que o crente possa vencer as provações. Vencendo as provações. É possível ter alegria no meio das provações, no meio das tentações? Há alguém que passe por problemas severos com alegria? É possível suportar as tentações e vencê-las? De acordo com os ensinos de Tiago, não são os problemas ou a ausência deles a causa da nossa alegria. Por isso, o crente, aquele que tem Jesus, tem toda alegria. Jesus é a fonte da nossa alegria. E mesmo passando por momentos de dificuldade, o crente passa alegre, passa na prova, mas passa feliz porque a nossa alegria vem de Jesus. É possível, sim, suportar as tentações? O versículo 12 vai dizer que é bem-aventurado o homem que suporta as tentações. Então, é possível, sim. Mas muitas vezes você já ouviu falar que Deus prova a nossa fé, que Deus não tenta, mas Deus prova. E a mesma pessoa que diz isso, diz também que é o diabo quem tenta as pessoas. O importante que Tiago está nos ensinando é como vencer as provações e as tentações. E ele nos ensina, vença as provações sabendo a origem do pecado. E de acordo com Tiago, o pecado, o erro, o deslize é resultado da atração e do engano da nossa própria cobiça. A cobiça é que gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Paulo já nos esclareceu que o salário do pecado é a morte. A razão da existência da morte é porque antes dela já veio o pecado. Vença as provações sabendo a origem do pecado. Segundo, vença as provações sabendo a origem do bem. Ele nos diz no primeiro capítulo, Tiago nos diz que as dádivas, que todo o bem, que todas as coisas boas, que todas as bênçãos vêm invariavelmente de Deus. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Vêm então as bênçãos e as coisas boas na nossa vida do Deus eterno, do Deus imutável, do Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre será, do Deus que é invariavelmente bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E por último ele nos diz, vença as provações, sendo praticante da palavra. Vencer as provações e as tentações, precisa você saber a origem do mal e, em vez de apontar o mal nos outros, aponte o mal em você mesmo. Para vencer as provações e tentações, você precisa saber que de Deus só vem coisas boas e maravilhosas, porque Ele é o Pai das luzes
e toda boa dádiva vem das mãos dele. E para vencer as provações e as tentações, você precisa ser um praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte. Muita gente lê a Bíblia e sabe das recomendações de Deus para nós, mas não segue estas recomendações. Saber o que é certo não nos faz certo, nos faz certo saber o que é certo e fazer o que é certo. Ouvir os conselhos de Deus e seguir os conselhos de Deus. Vença as provações, os problemas, as tentações. Vença, firmando a sua vida na palavra de Deus e sendo obediente aos mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe em todas as suas lutas, em todos os seus problemas. No mundo tereis aflições, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vença você também, agarrando-se com Jesus e seguindo os ensinos da palavra de Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.